Olá, pessoal! Como estão os graduandos do curso de Pedagogia? Eu sou a professora Márcia Juliana e vou, então, trazer agora para vocês mais uma explicação, né, sobre um aspecto da unidade A, que remete ao subaspecto 3 ali, né, que é a parte dos letramentos no plural. A videoaula 1, eu trouxe os conteúdos do subaspecto 1 e 2, e agora eu trago para vocês, então, a parte 3, tá? Então, essa parte 3 remete aos letramentos. Então, esse conteúdo está na apostila nas páginas 25 a 29, tá? Para quem já leu. Então, agora é o momento de ouvir, né? Se você está aí com a apostila do lado, sublinha, verifica alguns pontos, revisa, e enquanto eu estou aqui transmitindo alguns conceitos interessantes, importantes a gente refletir sobre esse aspecto, né, dentro dessa unidade A que remete a essa reflexão sobre os processos de letramento. Podemos dizer então que os letramentos eles são múltiplos, né? Levando em consideração 3 fatores. Então, na apostila a gente tem, né, que os autores eles trazem esses 3 fatores. Ou seja, a diversidade das esferas sociais em que ocorrem as práticas de letramento e a diversidade das práticas discursivas que ocorrem nessas esferas sociais. Então, os letramentos a gente viu lá na aula anterior que o conceito de letramento é um conceito muito complexo e multifacetado. E aqui a gente vai refletir sobre o conceito de letramento, né, quando na área da linguística eles trazem esse conceito no plural, né, os letramentos, para a gente ter uma noção dessa multiplicidade de práticas, né, dessa grande quantidade de práticas de letramento que o sujeito, né, interage na sociedade. Então, temos muitas esferas sociais, né, muitas chances, né, de participar de diversas práticas de letramento na sociedade, e como existem diversas esferas sociais, existem diversas maneiras e práticas discursivas de como usar o discurso, como usar os gêneros de texto, né, de uma forma adequada nessas esferas sociais. Isso tem muito a ver com a reflexão ou com o que se pretende compreender no conceito de os letramentos no plural. Então, os letramentos vai trazer essa ideia de multiplicidade. Então, nós podemos ver no exemplo ali, né? Nós temos o letramento escolar, que eu já falei na videoaula 1, o letramento acadêmico, o letramento literário, né? Que são esses contextos variados na sociedade que oportunizam a interação do indivíduo com a literatura. Nós temos o letramento digital, que é, então, o ser humano, o indivíduo se especializar, né, nessas maneiras de escrever, ler, falar dentro do ambiente digital, e o letramento midiático, que envolve também, né, todo um conjunto de recursos e disposições, né, gêneros de texto dentro do contexto das mídias, ok? Todas essas práticas são práticas autênticas da nossa sociedade e que propiciam práticas de leitura e escrita, né, por meio de gêneros de texto. Um segundo aspecto que a gente tem que tentar entender, que os autores trazem, né, para a gente entender o conceito de letramentos com esse S, né, evidenciando essa multiplicidade de esferas sociais a que ele está, que é o conceito está atrelado, é o uso de diferentes sistemas simbólicos ou de diferentes, né, modelos de configuração e representação do significado em práticas de letramento de diferentes mídias. Então, quando a gente está trabalhando com o conceito de letramentos no plural, a gente está implicitamente entendendo que os gêneros de textos associados às esferas sociais, esses contextos, vão trazer muitos sistemas simbólicos diferentes, muitos sistemas visuais diferentes, né? Muitas formas de representação de mídia muito diferente, né? Então, é muito diverso. Os gêneros de textos, contextos ou os usos, né, nessas esferas sociais específicas, quando a gente pensa em letramentos, no plural.
Aí nós vamos ter um conceito que é bastante trabalhado na linguística, que é o letramento multimodal, né? Então, que seria os usos da escrita acompanhados de imagens, sons, que tem muito a ver com a nossa era atual, com esses gêneros, né, de textos simbióticos, misturados, que nós temos na internet, né, dentro do canal virtual. Então, isso também exige um determinado tipo de letramento, a gente também vai ter que se especializar um pouco, entender, compreender como a leitura escrita se manifesta nesses contextos também, tá? Então, os autores da apostila, eles trazem esses 3 aspectos, 3 fatores, o terceiro está no próximo slide, mas para a gente refletir o porquê que os letramentos, né, podem ser também manifestados como, com esse plural, com esse S, né. E aí o terceiro aspecto seria o estatuto dos letramentos, de acordo com as relações culturais e ideológicas de poder que se instauram dentro dessas esferas, nós vamos ter essa questão das relações de poder, né, das questões ideológicas também, né, que vão meio que definir como os gêneros de texto, como as maneiras de se expressar, de transmitir conhecimento se definem nesses contextos específicos dos letramentos, né? Então a gente tem os letramentos vernaculares ou aqueles que são letramentos mais locais versus aqueles letramentos e contextos que são mais globais ou dominantes, os marginais ou periféricos versus os institucionais. Então, esses contextos também têm que ser considerados quando a gente pensa em letramentos no plural, né? Nós vamos ter os letramentos de prestígio, né? Aqueles letramentos críticos ou políticos. Então, são muitas as camadas da sociedade que são representadas por esferas sociais específicas, com gêneros de textos específicos, como a gente viu, né, na aula anterior, e que definem essa multiplicidade, essa diversidade de gêneros de textos e de letramentos. Na apostila, vocês leram então essa seguinte citação aqui, ó, para os NLS, então é uma abreviatura, né, dos novos estudos linguísticos que remetem ao fenômeno do letramento, né, aos estudos do letramento, e que lá na apostila parece que está bem apresentada essa definição em inglês e a tradução, certo? Então, para os NLS, o fenômeno do letramento é sempre socialmente situado em uma esfera da sociedade, família, escola, universidade, trabalho, condicionado por aspectos socioeconômicos, históricos, culturais, políticos e educacionais. Então, isso envolve sempre o fenômeno do letramento, que é essa prática social. Todas as práticas sociais vão estar conectadas com esses aspectos, né? E percebam por que é multifacetado e complexo, né? Desse modo, os processos de letramentos, plural, têm sempre uma dimensão social decorrente dos fatores das convenções sociais que regulam as práticas discursivas em determinada esfera. Fato, né? Que eu venho falando há um certo tempo já, para a gente sempre considerar isso quando a gente for fazer uma análise de um texto, considerar isso quando a gente for produzir, né, atividades de leitura escrita em sala de aula. Então, é sempre tentar fazer com que o aluno também consiga entender que os textos fazem parte desse contexto maior, né? E os letramentos, eles vêm, esses estudos, né, desses grupos, que aqui o grupo NLS é um grupo originariamente estrangeiro, né, numa composição de especialistas que estudam o fenômeno do letramento, né, e que trazem um conjunto teórico muito importante para a gente entender as dinâmicas de produção textual e de leitura escrita, né, na sociedade, considerando muito o desenvolvimento educacional, né. Então, para nós professores, para graduandos de pedagogia, ter um mínimo de conhecimento sobre essas obras, né, ou uma obra de letramento, para você ter uma noção, para poder orientar também os alunos, seria interessante, né? Então, todo letramento ele vai ter essa esfera, ele vai ter essa dimensão mais coletiva, né, dessas práticas sociais e discursivas e que seguem uma determinada dimensão social, histórica, cultural, política
e as convenções sociais. Agora também tem o letramento uma dimensão individual, decorrente da história, né, das experiências de vida de cada indivíduo que atua ou pretende atuar numa determinada esfera. Então, temos a dimensão coletiva, quando a gente pensa em letramento, letramentos, e também tem uma dimensão individual, né, que aí são os textos produzidos pelo próprio indivíduo, que a gente pode analisar mais, né, objetivamente. O que se pode considerar sobre letramento e multimodalidade? Então, os autores na página 26 mencionam, né? Embora muito se trabalhe na escola com jornais impressos e revistas, e embora os livros didáticos de língua portuguesa venham trabalhando a leitura de textos multissemióticos, principalmente gêneros híbridos compostos por linguagem verbo-visual, que seriam as charts, notícias, tiras, infográficos, etc., foi com o incremento da leitura e da produção de textos no computador e com o surgimento de novas práticas discursivas interativas via web que a discussão sobre esse tema ganhou diferentes enfoques e também novo fôlego no debate dos estudos da linguagem. Em relação aos diferentes sistemas semióticos que integram as práticas discursivas nas esferas sociais, é possível falar então agora em multiletramentos, como o computacional, o visual, o científico, social, tecnológico, entre outros. Então, o que os autores estão querendo dizer aqui? Eles estão apresentando ao estudante da disciplina de leitura e produção textual essa dimensão. Então, que dimensão, né, seria essa? Então, essa dimensão do letramento dentro do viés da multimodalidade, né? E essa dimensão é uma dimensão que reverbera todas as transformações que vêm acontecendo na nossa sociedade nos últimos anos em função do desenvolvimento da tecnologia. Então, nós estamos vivendo uma configuração social bastante diferenciada do que nós tínhamos no século XX, por exemplo, e isso está dinamizando, né, e propiciando o contato do ser humano com novos tipos de textos nesses contextos virtuais. E isso exige, né, um uso múltiplo de diferentes sistemas semióticos, considerando a semiótica aí, né, como uma área do conhecimento que envolve as imagens, os símbolos, né, os índices, os signos, envolve essa questão do visual, né? Então, tudo isso meio que, né, se une, nós vamos ter um texto simbiótico de muitas materializações, né, possíveis de expressão e que vão compor esse contexto da multimodalidade. E isso é algo que o professor hoje não tem como escapar, né? Ele tem que conhecer, tem que entender um pouquinho dos multiletramentos, né? Por causa justamente dessa tendência, né? Que é exponencial do desenvolvimento tecnológico que está atingindo bastante o contexto educacional, né? Então, entender os multiletramentos, né? Que daí do conceito de letramentos a gente vai para multimodalidade, que vai para multiletramentos, que indica todo esse conjunto de textos novos, né, de um ambiente, de um suporte novo virtual, que nos possibilita uma mistura, né, de recursos para se produzir uma mensagem, para se transmitir uma mensagem, e que nós precisamos entender para explicar isso para os alunos, para que os alunos também saibam fazer as leituras adequadas e a sua produção textual adequada nesse contexto também. Os multiletramentos, então, aqui, pessoal, deu uma desconfigurada no Canva, tá? Então, eu vou explicar para vocês e depois eu disponibilizo os slides, tá? Aí nos slides vocês vão conseguir ler bem o texto, né? Que eu vou ler aqui para vocês, que estaria nesse slide que desconfigurou no Canva. Então, segundo Cope e Calantzes 2000, que são autores que estudam, né? Eles pertencem a esse grupo NLS, que é New Literacy Studies, né? Que é os novos estudos de letramento. Eles são precursores, dentre outros, né? Do grupo de Nova Londres,
que trouxeram esse termo, né, de multiletramentos, que enfatiza duas mudanças importantes e correlacionadas. A primeira, então, mudança, né, que esse grupo conseguiu verificar dentro, né, de uma sociedade em transformação, com uma intensa interferência tecnológica e desenvolvimento tecnológico. Então, essa primeira mudança refere-se ao crescimento da importância da diversidade cultural, isto é, em um mundo globalizado, precisamos negociar diferenças todos os dias, e isso é um aspecto que influencia muito, né, nesse multiletramento, ou seja, a gente vai participar de esferas sociais, práticas discursivas, em que a gente, num mundo globalizado, a gente vai interagir com pessoas de diferentes culturas, né, então, no meio da internet, é nesse meio multimodal que a gente vai se conectar em função desse desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ter acesso a pessoas com culturas muito diferentes, né? Conhecimento muito diferente, cultura diferente, acesso à informação que antes não se tinha com tanta facilidade assim. A segunda mudança, né, que aconteceu aí ao longo do tempo e que influenciou muito aos estudos desse grupo Nova Londres, NLS, né? A segunda trata da influência da linguagem das tecnologias, visto que o significado emerge de modos variados, que são os multimodais, seja a escrita verbal, a imagem, o movimento, o áudio. No Brasil, uma autora que é bastante especializada nesse assunto, que é Roxane Rojo, ela argumenta o seguinte, para definir, né, o que é o multiletramento, né, o que é esses multiletramentos no plural, né? Trabalhar com multiletramentos pode ou não normalmente envolverá o uso de novas tecnologias de comunicação e informação, que seriam os novos letramentos, mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado. Vai abranger também a questão do popular, do local e de massa, e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático, que envolva a agência de textos, discursos que ampliem o repertório cultural na direção de outros letramentos valorizados ou desvalorizados. Então, o conceito de multiletramentos, ele vai ser definido dessa forma, né? Ou seja, nós temos que considerar essas novas tecnologias de comunicação e informação, esses sistemas semióticos diferenciados, essa multimodalidade na arte de produzir textos, né, escritos, textos para serem lidos, e isso precisa, né, ser analisado pelo professor, precisa ser primeiro entendido por ele e ele tem que explorar isso, deixar claro, fazer as ressalvas necessárias dentro de sala de aula, né? Porque realmente é né? São muitos aspectos que precisam ser analisados a partir de um texto, né? A gente vai ter muito mais informação e sentidos para tirar de um texto que antes no passado não se tinha tanto, né? Então, no próximo slide também, aqui também ficou desconfigurado, mas é a continuação de um print screen de tela, né? Parece que o Canva não leu o print screen de tela que a gente coloca no slide, mas eu vou ler para vocês aqui. Então, no desenvolvimento dos argumentos a favor dos multiletramentos, Rojo inicialmente localiza a origem histórica desse conceito que procura cobrir dois a multiculturalidade, referente à variedade cultural das populações presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade, e a multimodalidade referente à variedade semiótica de constituição dos textos, por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, né? Então, entender essa multiculturalidade também é um aspecto importante, né, nessa questão da globalização, né? E esse acesso que a gente tem a uma diversidade cultural muito maior no meio da internet, né? No que se refere à variedade cultural, é preciso notar como assinala Garcia Canclini, que o que hoje vemos à nossa volta são produções culturais letradas em efetiva circulação social como um conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos. Isso é importante.
os recursos da tecnologia nos permitem ter acesso a textos muito diferentes, de uma configuração muito diferente do que no passado, né? Textos muito mais simbióticos e híbridos, sejam vernaculares e dominantes, diferentes campos, ditos popular, de massa, erudito, não interessa, tá tudo muito híbrido, né? E isso caracteriza, dá ou passa uma característica, né, de um processo de escolha pessoal e política e de hibridização de produções de diferentes coleções, o que permite que cada pessoa possa fazer sua própria coleção, sobretudo a partir das tecnologias digitais. Então, multiletramentos tem muito a ver com multimodalidade, multiculturalidade, tem a ver com diversidade, essa diversidade de opções tecnológicas, de textos tecnológicos, tem a ver com textos híbridos, né? Tem a ver com simbiose de gênero e todos esses recursos disponíveis para a gente produzir um texto super mais dinâmico, né? Mais fluido e que tem muito mais características a serem exploradas, né? Em função da tecnologia. Em síntese, então, para a gente, né, fechar esse conceito de multiletramentos, os estudantes que ingressam na universidade, mesmo admitindo o quadro de analfabetismo funcional do país, eles trazem na sua bagagem inúmeras experiências com múltiplas práticas de letramento, vivenciadas em suas redes sociais primárias de pertencimento, então a família, a escola, a comunidade. A participação nessas práticas requer deles o domínio de uma gama variada de gêneros textuais discursivos, os quais mobilizam diferentes sistemas semióticos. Eles, portanto, têm plenas condições de enfrentar seu novo processo de letramento acadêmico e ampliar sua rede social de pertencimento, vicejando novas experiências no ambiente universitário. Então, essa citação eu tirei da apostila, e o que os autores estão querendo dizer? Que todos nós hoje estamos, né, dentro ou fora da escola, inseridos em muitas práticas de letramento, muitas experiências na família, na escola, na comunidade, e que envolvem esses multiletramentos, né, envolvem essas práticas sociais mais com uma nova configuração, e então isso nos dá um potencial, né, da gente conseguir sim, ao entrar dentro da universidade, investir no letramento acadêmico e ampliar nossa rede social, né, e ampliar os nossos conhecimentos, porque a gente tem um potencial. E isso é extremamente importante o aluno de graduação saber disso e também o pedagogo futuro na escola também estimular os alunos a participar desses ou interagir com esse tipo de texto, né, para que ele se empodere no sentido de que ele não fique excluído da interação com esse tipo de gênero, o que é difícil hoje em dia, né? Vamos ser bem honestos, mas num contexto X ou outro, pode ser que existam alguns impedimentos. E interessante que a escola propicie também esse tipo de interação, né? Para que o aluno não se sinta tão a par desses movimentos atuais e extremamente tecnológicos. Então, nesse contexto, saindo da análise dos letramentos, saindo da análise dos multiletramentos, a gente vai para o letramento acadêmico, que é o ponto principal dessa disciplina de leitura e produção textual, ou seja, vocês aí, os alunos do primeiro semestre de pedagogia, vocês precisam, né, estão aqui para se instrumentalizar um pouco mais em relação a textos específicos que vão possibilitar um desenvolvimento ou um aprimoramento do potencial de produção textual de vocês. Então, a definição de letramento acadêmico, que é o que interessa para vocês aqui, porque até agora a gente trabalhou com conceitos generalizantes para a gente tentar entender do macro para o micro, né, até chegar esse momento especial da aprendizagem de vocês, ou seja, o letramento acadêmico é a capacidade de utilizar a linguagem para ler, compreender, analisar e escrever textos acadêmicos. Então, aqui o nosso foco é desse macro mundo de textos que a gente pensou ou que a gente visualizou quando eu trouxe essas explicações iniciais desses conceitos, a gente vai se aprofundar e detalhar apenas poucos gêneros, que é o que
compreende a nossa esfera social, né, a nossa instituição educacional. É um processo que envolve a produção de conhecimento e a construção de identidades sociais. Então, a identidade social de vocês dentro desse contexto acadêmico vai ser construída a partir da interação com esse conhecimento, o apoderar-se, né, o adquirir esse conhecimento para que você bem produza os seus textos acadêmicos aqui. Então, aqui, ó, nesse slide que o Canva também desconfigurou, eu vou falar rapidinho para vocês, ele é mais ilustrativo, na verdade, depois quando vocês tiverem acesso ao slide vocês vão ver. Aqui só tem um esqueminha, né, de escrita científica. Então, a escrita científica é o que vocês vão observar e tentar aprimorar aqui nessa disciplina, né? Então, aqui nós temos caminhos, nós temos uma estrutura a seguir, nós temos que aprender a organização desses textos, né? Os recursos linguísticos necessários para produzir esses textos, para que você tenha sucesso dentro da academia a partir dessa escrita científica, né? Então, aqui nesse primeiro post que eu colei aqui no slide, nós temos um exemplo, né, de que um texto de escrita científica você vai ter que entender como produzir o título, a introdução, o desenvolvimento, o resumo, as referências, os resultados, as discussões, né? Como fazer uma citação, enfim, tudo isso vai ser aprendido, revisado em alguns aspectos aqui nessa disciplina, né? Aqui do lado eu coloquei também um exemplo bem legal para vocês entenderem essa questão da gente dissecar um texto, né? Por exemplo, ali nós temos um resumo de artigo científico, né? Então, dentro dessa disciplina, a gente vai entender como organizar o nosso pensamento para produzir um texto academicamente, por exemplo. Ali nós vamos ter um texto destacado em amarelo, né, que traz a motivação inicial, a generalização inicial do resumo. Depois a gente tem o método, a gente é adequado na sequência trazer um pouquinho da informação sobre o método, na sequência a gente traz um pouquinho de informação mais resumida e objetiva sobre os resultados, e a gente finaliza, né, esse resumo com a discussão ou com uma conclusão. Então, o próprio resumo ele também se subdivide internamente no esquema introdução, desenvolvimento, conclusão. E isso a gente vai ver e vai aprender como fazer aqui nessa disciplina. Aqui eu coloquei também, né? Então, para nós aqui nessa disciplina, o que nos interessa no letramento acadêmico, né? É o uso do conhecimento linguístico para ler, compreender, analisar e escrever textos acadêmicos, entender os objetivos, né, desse letramento acadêmico, que é produzir conhecimento, construir identidades sociais e formar novos saberes. Qual seria a manifestação prática dos gêneros de texto relacionado com o letramento acadêmico? Essas são a produção de resenhas, produção de resumos, produção de relatórios, artigos científicos, monografias, TCCs. Nessa disciplina, nós vamos ficar analisando somente resumo, resenha crítica e artigo científico. Outros gêneros acadêmicos não analisaremos nessa disciplina, tá? E a importância do letramento acadêmico é fundamental, porque é extremamente relevante para a produção científica e para a formação de pesquisadores, por isso que a gente tem que entender esse tipo de conteúdo, tá? O próximo slide, então, que também cortou, o Canva não está colaborando. Nós vamos ter aspectos que eu coloquei aqui para vocês pensarem, né? O letramento acadêmico, então, é caracterizado por... O que é o letramento acadêmico, né? Requerer um repertório linguístico adequado a cada disciplina, né? Então, dentro da academia, nós temos várias áreas do conhecimento e cada uma tem os seus gêneros e os seus postulados, ser uma ação discursiva e social, com certeza, dentro do ambiente acadêmico é uma ação discursiva e social, permitir a formação de novos saberes, óbvio, né, vocês vão estar interagindo o tempo todo com novo conteúdo, novos aspectos científicos, culturais, certamente, ser uma introdução à cultura acadêmica também, ser um processo complexo e não linear, totalmente, né, porque é complexo, porque escrever não é uma habilidade fácil, né, ler e compreender, interpretar
sintetizar muitas vezes, né, e argumentar, tudo isso são processos cognitivos e que não são lineares, são difíceis e precisa esforço, precisa estudo, precisa muita interação com o professor, tirar dúvidas, para melhorando aí no seu tempo, né, a sua produção acadêmica, né. Então o letramento é um conceito educacional que vai além da simples habilidade de ler e escrever, percebam, né, ele possibilita o desenvolvimento de habilidades, comportamentos e práticas de uso da escrita muito mais amplos, extremamente necessários para você bem escrever dentro do contexto da universidade. E aí, pessoal, eu finalizo, né, essa videoaula deixando esse espaço para dúvidas, que vai acontecer, na verdade, na aula do dia 6, no nosso encontro online. Eu vou trazer mais algumas informações sobre esses conceitos trabalhados aqui e espero que vocês façam a leitura da apostila dessas 2 unidades iniciais, façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Coloquei aqui as referências e nos vemos na próxima aula.